Olá, galera Primordiais, e aí, tudo bem com vocês? Eu sou a Rúbia e vim fazer mais um vídeo pro nosso canal, a Hemodiálise. Gente, hoje eu venho trazer um assunto para você que talvez pode ser estressante, talvez pode ser difícil, talvez até complicado. Hoje eu vou falar sobre os líquidos e a nossa queridíssima água. A nossa queridíssima pense poder pegar aquele copinho assim de água, poder tomar assim. Nossa, gente, chegou a me dar água na boca agora. Mas enfim, alguma vez você já parou para pensar o que é água, né? Você já parou para pensar nisso? O que é água? O que é aquela molécula de H2O? O que é água? Gente, eu vou deixar o H2O para cientistas, médicos, profissionais da área da saúde. Vou falar do líquido em si. O que é água? Gente, a água é líquido, simples assim. Tá, daí você pode estar me perguntando, grande coisa, né, Rubens, você vem falar isso pra gente hoje. Pois é. Lembra que nós precisamos ter um controle hídrico? Lembra que nós fizemos as nossas sessões de hemodiálise e que por conta disso a gente não pode tomar água à vontade? Pois é. Porém, eu venho te trazendo algum conhecimento sobre a água, né? Você sabia que o nosso corpo é formado por 70% de água? Tá, mas aí você pode estar pensando assim, meu Deus, meu corpo tem 70% de água. Eu faço hemodiálise. E eu ainda tomo água, meu Deus, eu vou morrer. Não é bem assim. O nosso corpo em si tem 70% de água, basicamente, tá? Então, assim, não é que você vai morrer porque você tem esse 70% aí dentro. É a composição do teu corpo, tá? Outra coisa, a água não tem caloria. E já tem até estudos, gente, que se você tomar uma quantidade X de água 30 minutos antes das refeições, ajuda você a emagrecer. E ela é boa. Só que aí tem um porém, isso aqui é válido para pessoas normais, para pessoas que não fazem hemodiálise. Elas podem tomar um bom copo de água antes das refeições. Para nós já é complicado. Eu estou trazendo isso como forma de conhecimento para você, tá? E assim, você sabe por que a água é importante para o nosso organismo? Você já parou para pensar nisso? Ou você simplesmente bebe água, digamos que à toa? A água é boa, tô com sede, vou beber. Não, ela é importante, gente. Ela trabalha, digamos assim, ajuda, colabora, enfim, no transporte de substâncias que, digamos, úteis e nutrientes para os órgãos do nosso corpo, né? Além disso, ela fornece energia, ela fortalece os nossos músculos, ela lubrifica as articulações, ela lubrifica os olhos, ela deixa a pele bonita, pode até diminuir a quantidade de ruga, ela regula a temperatura do corpo, ela ajuda, olha a capacidade dela, gente. Ela tem a capacidade de ajudar até a diluir devido à sua quantidade de cristais e assim evitar cálculo ou pedra renal. Olha quanta coisa boa a água faz dentro do nosso organismo. E ela é bem útil e bem importante. Além disso, gente, ela ajuda no nosso processo de mastigação, ela ajuda na deglutição, ou seja, quando a gente engole o alimento, e ela ajuda na excreção, ou seja, quando a gente elimina o alimento. Podemos dizer também
que nós temos, gente, 4 maneiras de perder água, digamos assim, ou eliminar a água no nosso corpo. Pela respiração, pela transpiração, ou seja, quando a gente soa, pelas fezes e pela urina. E é aí que está o pulo do gato. É por isso que nós, que somos dependentes hoje de uma máquina, ou seja, que fizemos hemodiálise várias vezes por semana em uma clínica, que nós temos que ter controle hídrico. Por quê? Porque pelo fato de nós não termos a função total do nosso rim, porque a gente pode ter, mesmo dependendo de uma máquina, a gente pode ter uma perda parcial ou uma perda total. A gente pode, como é que eu vou dizer? A gente pode ter uma quantidade X de urina diária, tá? Então, assim, é aí que é o pulo do gato, tá? Porque, assim, nós podemos beber água, sim. Nós podemos. O que nós temos que ter consciência é da quantidade de água que nós tomamos. Simples assim, gente. E aqui eu quero abrir um leque e deixar uma observação para você que tem uma saúde, para você que não é dependente de uma máquina de hemodiálise e fica ali, ai, porque é difícil beber água. Eu sei. Ai, porque eu não gosto de beber água. Fala sério, né? Gente, tome a quantidade de água necessária que o teu organismo precisa. Por quê? Por qualidade de vida. Do mesmo jeito que nós, dependente de uma máquina, precisamos ter uma pequena quantidade, pelo fato do nosso rim não estar funcionando, ou seja, pelo fato de nós ter perdido uma função parcial ou total, por conta disso, nós dependemos de uma máquina de hemodiálise. Então, a gente faz as nossas sessões intercaladas na semana ou diária, enfim. Eu não sei como é as suas, tá? Mas, assim, o que eu quero dizer é, para você que tem uma saúde, tome a quantidade. Se você não sabe a quantidade correta para você, faz uma consulta, vai num profissional da área da saúde e chega lá e diz, olha, eu não sei a quantidade de água que o meu organismo precisa, como é que eu posso tomar a quantidade de líquido que eu posso ingerir que seja saudável para mim. E se você tiver em casa uma pessoa idosa, gente, que ela não tenha problema renal, que ela não faça hemodiálise, ofereça líquido para ela. Ou se você é um cuidador, mas preste atenção nisso. Portanto, se você tiver um familiar, um amigo ou idoso, enfim, que faça hemodiálise, gente, não é falta de educação, mas não ofereça água para nós, tá? Porque assim, ó, eu não sei você, me conta aí, você sente muita ou pouca sede? Como você faz com isso? Me conta aqui embaixo nos comentários. E, gente, assim, ó, não é falta de educação você não oferecer água para um paciente que faz hemodiálise. Você está ajudando ele a se cuidar. Porque não é a água em si que nos prejudica, é a quantidade que nós tomamos que nos prejudica, tá? Se nós tomar muita água, o que pode acontecer? Nós vamos começar a inchar. Nós podemos fazer até edema pulmonar. Nós podemos sentir falta de ar. E aí? O que você vai fazer quando acontecer alguma coisa assim? Você vai ter que, voltar para a clínica para ultrafiltrar. E aí? Será que vale a pena você se submeter ao teu corpo por causa disso? Sabe? É o que eu sempre digo, gente, vamos nos cuidar. Hoje nós temos aqui, amanhã a gente não sabe.
E vai que amanhã sai o nosso reino. Vai que amanhã a medicina evolui. E aí? Então, hoje nós temos que nos cuidar. Nós temos que ter consciência disso. É importante, desde que seja com controle, desde que nós tenha controle disso. Porque simplesmente para a gente não aumentar muito entre uma sessão de hemodiálise e outra, para a gente não precisar ficar passando mal. É simplesmente assim, gente. Só que aí tem aquela coisa assim, ó. Não adianta você ir lá na clínica, você pesa bonitinho, aí você sai, vai pra cantina, pra lancheria, ou quem sabe pro banheiro, e ó. Aí depois você sai da diálise, vai lá se pesar, ai, mas a máquina não tirou. Não é assim que a banda toca, gente. Lembra? Você se pesou e depois você foi beber. Como é que a máquina vai saber se não vai estar lá no teu cálculo que o teu enfermeiro fez? Que você bebeu mais tanto de líquido? E aí? A gente tem que ter consciência disso. Nós temos que nos cuidar, nós temos que nos preservar, nós temos que buscar informação, sim. Porém, não adianta a gente simplesmente ter informação e não usar a informação que nós temos. Gente, saber e não fazer ainda não é saber. Simples assim, né? A gente sabe, a gente busca, a gente questiona. Por isso que eu vou falar sempre, busque informação, questione, e se. E se for preciso, faça 300 vezes a mesma pergunta, até você conseguir entender. Não é feio. Ninguém nasceu sabendo. É simples assim, gente. E assim, ó, como que eu sei a quantidade de água que eu posso tomar? Conversando com o nosso médico, o nosso nutricionista ou o profissional que está nos ajudando. É bem fácil de saber, é só perguntar para ele. Tá, mas aí tu pode estar perguntando assim, tá, Rubi, por que que ele sabe e por que que eu não posso saber? Porque eles estudaram, eles vão pegar um cálculo e vão fazer para você. Se você urina ou se você não urina. Graças ao bom Deus, eu ainda urino, gente. Então, para mim, digamos, um pouquinho mais tranquilo. Por que que eu digo um pouquinho? Porque nessa minha vivência de insuficiência renal, da hemodiálise principalmente, eu já tive 2 transplantes. Então, até esses dias, eu estava podendo beber um bom copo de água sem culpa. E agora eu tô aqui, junto com você, tomando água de gole. E aí? Pra mim não foi fácil no começo do transplante ter que tomar uma quantidade grande de líquido. Eu não era acostumada, mas o que aconteceu? Eu fui aprendendo. E é isso que eu quero que você faça. Aprenda a beber pouco. Aprenda. É simples assim, gente. Não adianta a gente ficar fazendo tempestade num copo d'água e depois querer beber água de tempestade. Não vai dar certo. Nós precisamos fazer a coisa certa para dar certo. Não é muito difícil. Se nós sentar, se organizar, for disciplinado e manter um foco, pode ter certeza que vai dar certo. Eu falo isso porque eu faço. Experimenta você fazer. Experimenta para você ver. Bom, aí você pode dizer, tá, e aí como é que você faz? Já que você tá falando assim que é tão simples. É simples, mas eu não quero dizer que seja fácil. Como que eu faço? Gente, eu faço controle. Eu meço. Eu meço a quantidade de urina que eu tomo e eu anoto.
eu meço a quantidade de água que eu vou tomando e anoto. E aí o que eu faço? Eu diminuo a quantidade de urina que eu fiz com a quantidade de água que eu tomei. Eu faço isso toda noite. E aí, o que sobrar é o que ficou acumulado. E aí, vai controlando até a próxima sessão de hemodiálise. Não beba água em garrafa. Bote num copo. É mais fácil de você ter controle. Principalmente quando a gente ainda não tem. Porque, gente, como eu já falei, eu vou repetir. Infelizmente, a balança não mente. Ela não tem essa capacidade. E assim, para você que não faz um controle hídrico, que diz, eu vou lá, a máquina tira. Tudo bem, a máquina tira. Mas e como é que você passa? Me conta, se você não faz um controle hídrico, como é que é as suas sessões de hemodiálise? E eu vou dar uma sugestão para você, faça um teste. Aí você pode dizer, mas eu tomo 2, 3 copos por dia, só isso. Ok. Você sabe quantos ml cabe dentro desse copo? E aí? Você já parou para pensar nisso? Pois é. Quanto tem aí dentro? Me conta. Você que só bebe apenas 2, 3 copos de água, me conta. Quanto tem dentro desse copo? E, gente, eu tenho uma notícia que talvez até possa ser triste ou decepcionante para nós que fizemos hemodiálise. Gente, todos, sem exceção, todos os alimentos possuem água, desde uma simples maçã até um prato de sopa. Todos têm água. E assim, vamos voltar um pouquinho ao tempo da nossa escola. A gente estudou os estados da água, lembra? Sólido, líquido e gasoso. Não adianta você botar um pouquinho de água dentro de um copo e encher o copo de gelo. Eu vou tomar só isso. Você já parou para pensar que aquele gelo vai derreter e vai virar água? E aí? Você sabe quantos ml de água tem um cubo de gelo? Você sabe quantos ml de água tem uma colher de sopa? É tudo isso, gente. Pode parecer bobagem. Ou você talvez possa estar até rindo. Rubi, agora tu tá exagerando. Não, gente. A gente tem que ter controle. A gente tem que cuidar de nós. Para quê? Para nós termos uma melhor qualidade de vida. Nós temos uma vida lá fora. E a gente tá vivo. Por que não viver? Adianta nós se atirar nas cordas. Porque eu não posso beber 2 litros d'água e agora. Gente, não. Lembra? Amanhã vamos nos manter mais saudável possível hoje. Dentro do nosso, digamos, quadro clínico que nós temos hoje. Com a saúde que nós temos. Mesmo tendo aquela máquina para nos ajudar. Olhe ela como uma ajuda. Se aquele cara lá em 1949 não tivesse conseguido fazer, hoje nós não ia estar aqui. E aí? Olha quanta coisa boa a gente pode fazer. Não é porque a gente depende de uma máquina que a nossa vida parou. Não é assim que a banda toca. Não é assim que as coisas tenham que ser. E, gente, existem diferentes tipos de líquidos. Agora eu não vou falar somente do líquido água, como eu falei bastante. Eu vou falar de líquido em líquido. Nós temos o líquido água que é uma bênção na nossa vida. Mas que não é porque é uma bênção que a gente tem que beber à vontade. Além da água, nós temos que lembrar que chá é líquido, suco é líquido, refrigerante é líquido, bebida alcoólica é líquido, batida tem líquido, iogurte tem líquido, bebidas lácteas tem líquido, frutas tem líquidos, verduras tem líquidos, enfim, todos os alimentos têm líquido, né? E aí? Aí você vai querer beber
1 litro e pouco de água por dia, vai comer um monte de coisa. E aí como é que você vai passar? Vai dar certo. E lembra que além do líquido, nós temos o nosso famoso potássio. E aí? A gente tem que ter controle. E por que eu tô falando isso? Pra gente conseguir fazer a nossa qualidade de vida. Lembra? Nossa vida lá fora. E qual é o nosso benefício, gente, para nós, como paciente de hemodiálise? Qual é o benefício que nós temos em beber pouca quantidade de água? Não aumentarmos muito entre uma sessão de hemodiálise e outra, para não precisarmos passar mal. Simples assim. Gente, agora eu vou fazer uma pergunta para você. O que vale mais para você? É bem isso que você ouviu. O que vale mais? Você matar a sua sede bebendo aquela jarra de água e passar mal à vontade, com todo respeito, na próxima sessão de hemodiálise? Ou você beber o seu copinho de água de maneira consciente, controlada, e você passar bem na sua sessão de hemodiálise? Pensa nisso. Gente, eu sei que é difícil. Eu sei. Mas será que vale a pena? Qual que você acha melhor? Ser consciente ou inconsciente? E aí? Agora você pode estar pensando, tá, Rubia, mas por onde que eu começo? Pelo começo, gente. Vamos fazer a coisa certa para dar certo, simples assim. Se você urina, veja quanto você urina por dia e conte para o seu médico. Olha, eu urino 100, eu urino 300, ou talvez eu tenha a oportunidade de tirar 1000 ml de urina por dia. Gente, eu vou dar uma dica muito fácil e muito legal. Sabe aquelas mamadeiras de criança? Aquelas mamadeiras, aquele copo. Não a mamadeira em si, o conjunto. Sabe aquele copo de mamadeira? Esse mesmo. Então, o que você faz? Pega um copo de mamadeira e deixa no banheiro. Cada vez que você for urinar, faz no copo. E aí você olha ali quanto que vai dar. Depois despreza. Ou seja, coloca fora, né? Enfim. Aí você vai saber quanto tá saindo do seu organismo, para você saber e para você contar pro profissional que tá te ajudando quanto você vai poder ingerir. Assim fica uma coisa assim mais fiel e talvez você possa até ingerir um pouquinho mais, ou talvez você tenha que ingerir menos do que você já está ingerindo, do que você está tomando. Lembra? Controle, foco, fé, disciplina. E aí, você vai anotando durante o dia, às vezes que você vai no banheiro. Quando chegar à noite, você soma. Urinei tanto. Aí você pega o que você tomou durante o dia e faz um cálculo, diminui. A diferença que sobrar foi o que o teu organismo guardou. Por quê? Porque o teu rim perdeu um pouco da função e ele não consegue colocar para fora. Então é importante que você tenha esse controle. Gente, a melhor maneira para se organizar para fazer isso é anotando. Ou aqui, ou talvez no celular, ou talvez no papel. Esse foi o jeito mais prático que eu encontrei para mim, né? E se você quiser saber a quantidade, digamos que correta, como que eu me cuido, enfim, eu vou contar isso no próximo vídeo, porque esse já tá ficando um pouco grande, tá? Mas então, se você gostou do meu vídeo, deixa um like. Se você quiser me contar como que você faz para você se controlar na água, como que você faz para você conseguir tomar pouca água, anota aqui embaixo nos comentários. Talvez você consiga me ajudar do mesmo jeito que eu tô aqui tentando ajudar você, tá? E lembra, foco,
fé, disciplina. A gente tem que se cuidar, tá? Então, bora lá?